Então, ouvir é fundamental para quem está no poder público. Fala galera, chegamos a mais uma edição do podcast De Pouco em Pouco. Um podcast voltado ao empreendedorismo, mas não falando depois de tudo deu certo. A nossa história aqui é contar um pouco da trajetória, os perrengues e também tudo aquilo que levou o empreendedor, o empresário a chegar onde ele chegou. Estamos aqui nessa 17ª edição. 17ª já, hein, cara? Passa o tempo, né? Passa o tempo, né? Rapidão. Luiz Vacari representando. A Love Burger é o Nacho. Eu, Emerson Gomes, representando aí a Bússola Consultoria e Gestão Empresarial. E hoje, uma honra para a gente aqui receber o ex-prefeito de Jundiaí em 3 oportunidades, além de ter sido vereador pela cidade, deputado estadual, deputado federal, vice-prefeito, trajetória longa. Miguel Haddad, é um prazer receber você aqui, é uma honra para a gente. É muito bom poder estar aqui com vocês, é uma oportunidade. Muito obrigado pelo convite. Opa, a gente que agradece. E legal, porque a gente está nessa trajetória que a gente vem traçando aí do podcast, a gente já recebeu vários segmentos, né? A gente já conversou com várias pessoas aqui, de 17, 18 anos até 60, 70 anos, mas na verdade a gente nunca tinha falado com ninguém da área da gestão, né? Área pública, gestão pública, né? Miguel, conta um pouquinho pra gente, um pouco da sua trajetória até chegar aonde a maioria das pessoas conhecem você, que é da gestão pública, né? Bom, na verdade, eu sou formado em Direito. Minha formação acadêmica é em Direito. E ali, nos bancos escolares e tudo mais, havia, quando fui pela primeira vez candidato a vereador, um clima muito favorável aos temas políticos. E em 82, eu me lanço candidato a vereador. Então saio da faculdade em 81, me formo em 81, 82, saio candidato a vereador e aí caminhei com a minha carreira. Fui por 2 mandatos vereador, 82 e 88, foram as 2 eleições, 92 vice-prefeito, 94 deputado estadual, 96, vocês vejam que de 2 em 2 anos havia uma eleição. Sim, participei de eleição em 92, participei 2 anos depois em 94, participei 2 anos depois em 96. E em 96 minha esposa me disse, olha, se participar de novo, vamos ter um problema. Deixa quieto. Né? Você vai perder essa eleição. Em 96 você ia perder o voto. Né? Perdeu o voto. Mas em 96 saio candidato então, também a prefeito e me elejo. Vou para uma reeleição em 2000, com sucesso. 2008 saio novamente candidato a prefeito. E, finalmente, em 2014, candidato a deputado federal. Então, foram 8 mandatos que eu tive nesses anos aí de vida pública. Fui presidente da FDE, que é a Fundação de Desenvolvimento da Educação. Legal. Uma fundação importante, que tem um papel importante, que é a educação no estado de São Paulo. Então, tive a oportunidade de poder presidir a FDE, que era um braço forte da educação no estado de São Paulo. Essa é um pouco, rapidamente, a minha vida trajetória, pública, minha trajetória. Mas de onde que veio esse olhar para a política, né? Onde que surgiu isso aí? Isso surgiu exatamente nos bancos escolares mesmo, é o que eu disse inicialmente. Emerson, eu iniciei ali, havia um clima muito favorável, se discutia naquela época, era o início da abertura política, tudo mais. Então, tanto é que naquele ano, na faculdade de Direito, nós éramos em 5, 6 candidatos a vereador. Aqui em Jundiaí mesmo? Aqui em Jundiaí, sim. Eu me formei no Anchieta. No Anchieta, exatamente. Que é super tradicional aqui em Jundiaí, parte de Direito, né? E então, naquele momento já havia uma série de candidatos, porque o clima era favorável, o tema, enfim, né? Havia um momento propício e nós nos lançamos aí, 5, 6 candidatos da faculdade de Direito. Outras faculdades também, Economia, Administração, mas eu não me recordo dos números, mas Direito sim. Eu tinha um bom número de candidatos, o que é positivo, porque é importante você ter, quanto maior o leque de candidatos, a população, o eleitor, tem uma maior oportunidade para fazer a sua escolha, né? Você pode escolher esse ou aquele, quando você tem um número maior. Mas aí qual que é o choque de realidade porque assim, você tem uma aspiração, uma vontade, um desejo político, e aí você imagina que seja de determinada forma. E aí quando você entra, acho que foi vereador exatamente, né? Primeiro mandato. E como que foi essa novidade, né? A verdade é que você entra com uma expectativa.
Exato. né, que ela não se concretiza naturalmente em função das próprias limitações, ainda mais no legislativo. Nós temos, o Brasil é um país presidencialista, Exato. né, então o executivo pode muito e o legislativo vem um pouco a reboque. E o peso do legislativo enquanto colegiado, porque individualmente, você imagine a Câmara Federal, são 513 deputados federais. Bom, o peso é enquanto colegiado, quando você tem maioria. Sim. Então você precisa ter 250, 260, 300 e poucos Votos, você precisa de para aprovar votos. alguma coisa. Então, o legislativo, a força dele é enquanto colegiado. Então, isso limita muito. Não é diferente também no Senado. Já o executivo, não. Ele pode mais. Então, eu que iniciei a minha vida pública pelo legislativo, é lógico que você tem um choque de realidade. Exato. E de perspectivas, porque você deseja fazer transformações que nem sempre Você são fica possíveis. limitado muitas vezes. Claro. Né? Porque eu imagino assim, né? Muita gente às vezes fala, pô, mas deve ser parecido você gerenciar uma empresa e gerenciar uma cidade. Entre aspas, seria, né? Mas assim, uma empresa é você, capital privado, você fala, não, eu quero investir aqui, agora você como prefeito, por exemplo, você precisa de uma aprovação para você fazer qualquer obra, para você fazer, ou não funciona dessa forma? Não, funciona dessa forma, assim, Luiz, tem ainda um pouco mais. É. Normalmente a empresa, pelo menos a grande maioria da empresa, ela busca resultado financeiro, econômico. Sim. Enquanto que o poder executivo tem o aspecto social, o objetivo é o social. É você criar melhores condições à população. Exato. Né? Eu às vezes assisto e vejo que, na minha opinião, é um equívoco quando você mede o resultado da atuação do executivo, do prefeito, do governador, do presidente, pelo número de obras. Você fala, não, entregou 3 creches, entregou 10 hospitais. A questão, você mede também por aí, mas é principalmente pela qualidade do serviço, Sim. a excelência do serviço. Mas o hospital funciona? Entregou 2, mas funcionam bem? Tem equipamentos? Tem profissionais suficientes para atender essa demanda? Então, você tem no poder público objetivos diferentes. Sim. E métodos de medir, né, também diferentes. São realidades distintas, embora os dois são administrações. Sim. Mas uma coisa é a administração pública, a outra é privada. O Visa empreendedorismo governamental, o empreendedorismo público, ele vem dentro desse contexto mesmo. Ele é uma ferramenta, o empreendedorismo é uma ferramenta, né, que é útil e eficaz tanto na iniciativa privada quanto na pública. Né? Você vê, você assiste hoje, estou falando um pouco disso porque estamos falando um pouco da questão dessa área social, você assiste no empreendedorismo hoje, na iniciativa privada, o pequeno empresário, o microempresário que tem alguma atividade, antes tinha como atividade um bico, tinha no seu ganha-pão uma atividade informal, ele passa, através do empreendedorismo, a ter uma atividade que ele busca e tem possibilidade de trazer recursos financeiros, linhas de crédito, informações. Já o poder público também é beneficiado, mas dentro de uma outra vertente. Sim. De qualquer forma, são ações, Emerson, distintas. Sim. Né? E na verdade um pouco, mas são distintas. E o poder público, ele acaba sendo que meio que aquela máquina que vai incentivar com que a pessoa possa empreender e meio que deixar com que a pessoa, né, as condições ideais para que ela possa cada vez mais poder crescer, abrir outra empresa, né, contratar mais pessoas, né? Esse é o papel do poder público. Exato. Porque o que é que amarra um pouco quando você fala em empreendedorismo? É a burocracia. Isso. São os pontos. Sim. E a máquina governamental, normalmente, ela é pesada, ela é lenta, ela é difícil, quando, na verdade, ela deveria ser uma máquina eficiente, leve, simples, descomplicada, Isso. rápida e que deveria ter como princípio atender o cidadão, que é o seu cliente. O cidadão tem que ser visto pelo poder público, e quando falo pelo poder público, falo dos serviços como um cliente.
Então, esse é o papel do poder público, é fazer com que a burocracia seja a menor possível, que ela traga menos dificuldades para o cidadão que quer empreender ou que necessita do poder público como um todo. Sim. Aí o mais legal, né, pensando na trajetória, é que se a gente pegar a carreira do Miguel, é como se fosse um plano de carreira, né? Você tem ali o vereador, daí você vai lá, reforça o vereador no segundo mandato, aí você comanda uma cidade, aí vai para uma esfera estadual, uma esfera federal, e eu acho que essa evolução é como a gente vai, né? Pega Degrau a degrau. Degrau a degrau, né? Se a pessoa vai ali, às vezes está no chão de uma fábrica, daí pega um cargo de liderança, daqui a pouco pega uma diretoria, e a gente sempre falando aqui nos episódios sobre a palavra poder, né? O poder, às vezes, né, quando a gente fala poder, quando a gente empodera alguém, a gente transforma as pessoas, né? O poder ele transforma, assim como o dinheiro e tudo mais, né? Como que foi essa passagem entre ser o vereador para servir a cidade, sim, mas numa esfera menor, e comandar uma cidade como Jundiaí? Como foi essa transformação para você? Emerson, como você mesmo afirmou agora, eu venho numa escala. Então, eu por 2 vezes, antes de assumir a prefeitura de Jundiaí, eu por 2 vezes fui vereador. Ganhei uma certa experiência na Câmara Municipal, né? Que é uma belíssima política escola. essa. Política, mesmo conhecendo melhor a máquina administrativa, porque passavam por nós projetos relacionados ao poder público municipal. Então isso te obriga a conhecer melhor a máquina, a conhecer melhor a cidade. Assumir como vice-prefeito. E aí sim, eu estava envolvido nos projetos, eu fui vice do Benassi, e aí tinha um envolvimento, estava muito próximo ao dia a dia da administração. Antes ainda de assumir como prefeito, assumo como deputado estadual. Conheço um pouco também o estado. Então, quando chego para assumir a cidade, não que eu tivesse experiência, uma grande experiência, mas já tinha um conhecimento que me dava um certo balizamento. Então, digo assim, não foi algo de repente, não surgiu da dia para a noite, alguma surpresa, não. Eu vinha construindo, eu construí, de certa forma, um pouco, pavimentei um pouco essa estrada até chegar à administração municipal. E o interessante é que quando eu assumi a administração, Emerson, eu sempre pensava na cidade, no planejamento da cidade pelos próximos 20, 30 anos. Como seria a cidade daqui a 20, 30 anos? Porque o nosso mandato é um mandato normalmente de 4 anos, podendo uma reeleição 8. Então, mas normalmente você tem um mandato de 4 anos. Mas o compromisso não são com 4 anos, mas é com as próximas gerações, com a cidade. Nós fizemos isso com a água. Quando nós investimos na água, eu assumi como prefeito. Já é uma referência, né? É referência para isso, né? Mas nós investimos e garantimos naquela oportunidade que Jundiaí teria água pelos próximos 20, 30 anos. O que se concretizou. Na crise hídrica, Jundiaí era uma das poucas cidades. É referência ainda. É uma das poucas cidades. Jundiaí ainda é referência. Foi referência no Brasil com a estação de tratamento de esgoto, com a água, né? Mas por quê? Porque os investimentos foram projetados. Quando você pensa na cidade, você tem que pensar na cidade, na mobilidade dela, daqui a 20 anos, daqui a 30 anos. Então, assumir a cidade não foi... sempre é um desafio, mas eu já vinha com uma certa experiência, mas acho que o ganho efetivo foi exatamente essa projeção. Pensar na cidade nos próximos 20, 30 anos. Fazer planejamento a longo prazo. Não de acordo com o tamanho do seu mandato, mas de acordo com a demanda da cidade, com o que a cidade precisa, que ela pensa. Isso fez diferença em Jundiaí. A Jundiaí hoje é uma das melhores cidades para se morar no Brasil, né? Se eu não me engano, está em 10ª cidade do Brasil. Está melhor? Depende do indicador. Exatamente, depende do indicador, Luiz. Nós temos indicadores que apontam Jundiaí como a 2ª melhor cidade. Tem o IDH. Jundiaí é uma cidade hoje que tem sistema de abastecimento, enfim. Parques, né? Parques, que foi uma coisa que você fez na sua gestão, era o Parque da Cidade, né? Foi o Parque da Cidade. Foi o Jardim Botânico, depois a ligação do Parque da Cidade com o Jardim Botânico, o Parque do Eloy, o Parque do Jardim Tulipas. O que faz Jundiaí, para mim, né, uma das cidades mais bonitas, assim, em termos de parques, porque eu adoro estar no Parque da Cidade, um espaço maravilhoso. Eu me sinto, às vezes, parece que você não está nem no Brasil,
dentro do Parque da Cidade, porque é tudo muito bem feito, projetado. Você percebe que não é uma obra... Agora tem uma obra muito boa também, O Mundo das Crianças, que fizeram também, que ficou muito fantástico, legal. Fantástico, não é uma obra, você percebe que é como você disse, Miguel, quando você faz o projeto para 30 anos e não para somente o seu mandato. Para o seu mandato. É uma coisa que vai durar, né? Mas, então, Luiz, eu acho que, né, a gente voltando um pouquinho para o empreendedorismo, acho que falta isso um pouco nos gestores de empresas. Né? Porque é tudo no imediatismo. Né? Então, ó, você vai conversar com as equipes do Sebrae, com os profissionais de lá, e a gente vê o despreparo pro médio e longo. É aquela coisa, às vezes o empreendedor está colocando o dinheiro que tem... Ele não tem um planejamento, né, para longo prazo. Tem, né? só tem o amanhã ali em vista, e aí ele não está pensando, né, nesse crescimento mais orgânico, nesse crescimento mais sustentável. Agora, acho que o Miguel aqui é a prova de que quando a gente começa a pensar à frente, o fruto vem. Sim. Né? Planejamento, né? Planejamento, inovação, pensar, né, nos desdobramentos daqui a alguns anos. Isso é que faz do empreendedor sucesso ou não. Isso. Essa é a grande diferença. E o poder público é isso. E eu acredito, né, que um dos desafios que os empreendedores mais têm, e que acho que o Miguel deve ter vivido, é a gestão de pessoas, né? Porque, pensa, né? O Miguel que quase perdeu o voto da esposa para se ele se elegesse mais uma vez. Mas assim, você conduzir, às vezes, uma equipe de trabalho para um resultado, de repente você ter que lidar com outros políticos, com outras funções, com as empresas, com outros interesses, porque tem interesse muito divergente, né, Miguel? Então, comandar uma cidade é muita coisa em jogo. Como que foi para você essa experiência de gestão de pessoas, né? Olha, esse é um desafio, porque, principalmente quando você inicia o governo, essa composição ela é muito difícil. Você não tem profissionais com formação para o poder público. Exato. A grande maioria dos profissionais, a formação dela é para iniciativa privada. Uhum. Então, esse é um grande desafio. Desde a questão hospitalar, embora você tenha administradores públicos hospitalares, mas o objetivo é distinto. Né? O objetivo é social. Uhum. Quando você pega na educação, não basta ser um bom professor, mas ele também, além da questão pedagógica, conhecer profundamente a questão pedagógica, ele precisa saber trabalhar em equipe, ter liderança. Você lida com um número muito grande de profissionais na educação, na saúde, no transporte público, enfim, é um desafio. Não é fácil você ter aí pessoas habilitadas e que muitas vezes não querem vir para o poder público, porque normalmente são 4 anos. Então ela sai da iniciativa privada, ou ela está com uma colocação numa empresa, ou ela é o empreendedor, né? CEO da empresa. Então esse é sempre um desafio, que não é um desafio que nós tínhamos há 20 anos atrás, mas é um desafio que continua. Há 20 anos atrás nós tínhamos esse tipo de desafio, mas ele continua até hoje, sendo aí um obstáculo a ser vencido. E sabe o que é legal da gente pensar aqui, né? O Miguel me falando sobre o quanto a gente não tem, vou colocar entre aspas aqui, tá? A mão de obra qualificada na gestão pública, porque quase não tem cursos que formam assim. Hoje deve ter um pouquinho mais, mas acho que anos 80, anos 90 quase não tinha. Você tem a preparação para concursos públicos, né? Mas sabe o que? Mas o que eu vejo, Luiz, é o seguinte, eu vim pensando isso aqui hoje. Estava numa consultoria hoje e a gente estava falando sobre vendedores, como está difícil encontrar vendedores. E um dos grandes problemas que a gente tem é que muita gente está vendedor e não é vendedor. Né? Assim como tem gente que está líder, mas não é líder. E eu acho que na política tem muita gente também que está na política, mas ele não é um político de vocação, ele não respira a política como ele deveria respirar. Às vezes ele vê ali uma oportunidade, ele vê ali uma possibilidade de uma carreira, mas ele não tem aquela essência. E deve ser difícil você, né, uma pessoa que tem toda essa trajetória político, não está político, né? O quanto é difícil você lidar com esse tipo de pessoa, né, Miguel? Porque, veja, de fato, a vida pública, e quando eu falo da vida pública, eu não estou falando só quem tem mandato, mas quem trabalha na vida pública. Diretamente com o prefeito, com o vereador. Como vereador, mesmo os secretários. Sim. Hoje houve uma mudança nessa denominação, agora são gestores, mas enfim, os secretários, é uma dedicação. Sim.
É quase que em alguns momentos, de certa forma, é um sacerdócio. É. Tudo depende do quanto você quer se dedicar. Sempre digo isso. Às vezes a pessoa me pergunta, o prefeito trabalha muito? Eu digo, depende. Tem prefeitos que trabalham 20 horas por dia e tem prefeitos que trabalham 2 horas por dia. Depende da dedicação, né? Depende do seu comprometimento. Mas quando você busca bons resultados, Sim. não há como fazê-lo sem dedicação. Isso tanto no poder público quanto na iniciativa privada. Né? Como se diz, vaca não dá leite. Você tem que ir lá e tirar o leite. Exatamente. Né? Você tem que ir lá, sentar pro banquinho, pegar. Isso em e qualquer tirar o área, leite. né? Em qualquer Então, lugar, né? Vaca não dá leite. E qualquer área é assim. Né? Você não tem o resultado se não tiver um esforço, Sim. se não tiver empenhado, se não tiver comprometido, se não tiver dedicação. E o poder público É a isso mesma mesmo, coisa. é dentro desse contexto, Luiz. Né? Se você não tem pessoas envolvidas, engajadas, com esse comprometimento, né, de buscar De fazer a resultado diferença, e social, né? de fazer a diferença. De fazer a diferença, né? A E gente aí- sempre fala, né, cara? Porque assim, a gente fala, pô, empreender não é fácil, não é para qualquer Não. um, né? E eu tenho certeza que também a vida pública não é para qualquer um, porque é um trabalho, né, como qualquer outro, né? E assim, pra você empreender, o cara fala, mas é empreendedor, se dá bem, lá, porque o cara não sei o quê. Cara, o quanto que o empreendedor trabalha muito mais, às vezes, do que o próprio funcionário, né? O funcionário, ele tá ali, ele é pago 8 horas por dia, deu do horário dele, vai embora, mas o cara tá ali, o cara tá lá fechando conta, não entrou o suficiente, tem que tirar dinheiro, não tem férias, não tem, né, 13º. E o nível de responsabilidade, de pressão, gigantesca, É muito né? maior, né? E nisso a importância da escolha da equipe, né, Miguel? Porque E por isso, desculpe, Não, tranquilo. mas muita gente tem medo de empreender exatamente por tudo isso que vocês estão colocando. Mas estava falando da equipe. É importante, porque, lógico, a gente, assim como o eu empresário não, né? O eu O empresário, empresário é só ele ali, né? sabe? Mas quando a empresa começa a ganhar um corpo, a gente tem que começar a ver, trazer para a gente e para o nosso convívio pessoas que brilhem o olho tanto quanto a gente. Que se não tiver naquele mesmo brilho, a tendência do negócio é não caminhar da forma que poderia caminhar. Acho que qualquer líder, né? Qualquer líder ele vai precisar, né? Como o Miguel, por exemplo, como você prefeito, você precisa ter alguém que esteja, caso você não esteja naquele dia ou precise resolver qualquer problema, você tem que ter uma pessoa com o mesmo empenho. Um staff, que Você você, precisa ter pessoas com autonomia, Exatamente. competência mesmo, sabe, que Exatamente. possam resolver com presença ou... Não é toda hora, Não, posso fazer sem ainda. dúvida. Não, Né? você tem. Mas o desafio é esse, né? É. Pessoas competentes e comprometidas. Porque muitas vezes a pessoa é competente, mas não é ela não tem comprometida. esse comprometimento, ela não tem essa dedicação. É aquela pessoa que fala, não é problema meu, né? Não, isso aqui não é. Então você olha aí, né, não é comigo. Não é então, comigo essa sabe, parte aqui, sabe? é complicado. Vou né? passar meio de lado, porque não. Mas isso não é só no poder público, né? A iniciativa privada. Exato. Por isso que a gente tem fala, esse desafio. acho que você fez uma comparação muito legal, né? Porque no começo a gente fala assim, o empreendedor, né? O empreendimento, a empresa, a privada visa o lucro, né? Enquanto o público visa o social. Mas é muito parecido, né? Porque você vai lidar com pessoas, gestão Sem de dúvida. pessoas, você tem um investimento em planejamento futuro, quanto que você pode investir nessa área. Agora imagine dentro de uma prefeitura, né? Como que não deve ser todas as áreas, transporte, saúde, educação, né? Segurança. Com a secretaria, segurança pública. Nossa, é uma enormidade de Você tem de cultura, tem fatores. esporte, Cultura, esporte, né? tem a própria administração, a burocracia, Burocracia. as aprovações, obras. Sim. Né? Então você tem É enorme, enorme, né? é enorme. Gigante, Nesse aspecto, né? sim, você lida com inúmeros setores Sim. totalmente diferentes, né? E Você acaba tem tendo que buscar. ter um conhecimento de tudo, né? Tem, na medida do possível, você tem que pelo menos. Você não precisa ser um conhecer. específico, né? Não. Um engenheiro, por exemplo. Não. Mas você precisa saber, né? Em alguns momentos você tem que sentar. No meu último mandato, o transporte, o trânsito, era um desafio importante. E nós nos reuníamos toda semana com a equipe de transporte e trânsito e discutimos todas as mudanças. Da segurança pública, nós fazíamos isso também, só que ali nós convidávamos a Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Municipal.
para que nós tivéssemos uma coordenação única, não Integrada. feita pelo prefeito, Legal. mas uma coordenação única das polícias. Sim. Né? E é fundamental. Então, muitas vezes você não é o melhor técnico, não é o que conhece mais, mas você tem que estar com um certo envolvimento e aprendendo um pouco, até também para poder ter o discernimento, fazer Que a as decisão escolhas, é sua, né? Sem dúvida. A decisão, quem assina Sem é você. dúvida. Né? Não. Em último caso, quando a dúvida, frente a um desafio, frente a uma situação adversa, você tem que responder. Sim. E não dá para se omitir. É. Então, mas Porque o responsável acaba sendo o prefeito que assina. é o prefeito, como é o governador, é o presidente, em última exato. instância, sabe, depende da estrutura que você tem, mas é óbvio que é quem responde, em última instância, frente à decisão a ser tomada, e às vezes não é só assinar, mas é o desafio da decisão. Sim. Para que lado que nós Que é um vamos. peso, né? Porque se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, né? Aquela história. Mas você precisa definir. Então, olha, nós vamos para cá. Então, essa é uma responsabilidade. E aí é importante que você tenha conhecimento ou faça essa discussão com uma certa continuidade para poder compreender melhor, né? Você compreender um pouco melhor os temas da cidade. Como eu já vinha da vereança, vinha como vice-prefeito, como deputado estadual, é Estava lógico bem que envolvido já. é né? sempre uma experiência, mas eu já vinha com uma certa bagagem que me permitiu tentar desenvolver melhor. Sim. Né? E o Miguel fazia, eu vou contar aqui, ele veio aqui conhecer os estúdios Love Burger, né? E foi muito legal porque ele estava chegando ali, ó. Então quer dizer que você foi um prefeito muito bem quisto pela cidade, né, Miguel? Porque eu lembro que tinha uma moça parada aqui na porta, né? Ela estava entregando currículo pra gente aqui. O Miguel apareceu ali na ponta, ela gritou: "Ó, prefeito!" Você sabe que Foi muito essas legal coisas são essas manifestações de carinho espontâneas, né? Isso é muito gratificante. Sim. É gratificante. Né? Isso é o que Poder nos fazer um bom estimula. trabalho e ser reconhecido por isso, né? Eu tenho uma característica que eu mantenho até hoje, porque eu venho do comércio. Sim. Sou do comércio. Né? Então, eu fui empresário a vida toda e continuo sendo. Uhum. Eu venho do comércio. Eu venho de um comércio que é de relacionamento. E comércio é total relacionamento, né? E ainda mais você imagine isso há 30, 40 anos atrás, mais até, como que era o relacionamento. Você tinha um relacionamento com o cliente. Uhum. Então eu venho com essa experiência. Carisma, com essa cultura, né? Com esse carisma né? também. Então, junto à prefeitura, nós fazíamos muito isso. Porque, Luiz, eu vou dizer algo a você. Ouvir, principalmente no poder público, é o que há de melhor. Você aprende ouvindo. Quem entende melhor de transporte público é quem está sentado no gabinete ou é quem usa todo dia um ônibus. Usa, realmente. Ele sabe quais são os As problemas, se o ônibus atrasa, se está sujo, Conforto. se chegou hoje o motorista não parou no ponto, enfim. E muitas vezes ele tem sugestões muito pertinentes e que você utiliza para buscar a solução, para a melhoria do sistema. Quem conhece melhor a escola ou a creche? É a mãe que tem um filho na escola ou na creche. Sim. Então é ela quem conhece melhor. Então é fundamental no poder público você ouvir. Não é muito diferente da iniciativa privada. Ouvir as pessoas que trabalham com você, o seu staff, é fundamental, porque vem as sugestões. Quando nós fizemos a ponte, a 9 de julho, da rua Bílio Figueiredo, eu era o prefeito. Um taxista me parou e disse assim: "Olha, Miguel, vamos fazer uma ponte aqui, né? Porque a gente tem que dar a volta, não sei o quê, uma ponte ajudaria muito." Estou olhando aqui e disse: tem razão. E nós, um tempo depois, implantamos a ponte na 9 de julho, que dá sequência à rua Bílio Figueiredo. Então, ouvir é fundamental para quem está no poder público. Eu realizava de 3 a 4 cafés da manhã, Emerson, com a população. Legal. Nós recebíamos todo dia de manhã 30, 40 pessoas que participavam no café da manhã. Os líderes de comunidade, como que era?
normalmente eram de algum bairro. Aham. Então, você pegava um líder do bairro e dizia assim, olha, convide 30, 40 pessoas. Entendi. E eles faziam um turnezinho, né? Porque visitavam, inclusive, uma creche, visitavam o Hospital São Vicente, lógico, setores que não trouxessem nenhum tipo De de risco, transtorno, né? Tudo mais. Então, nós levávamos para que conhecessem a cidade. Era importante. E nós ouvíamos no café, eu, enquanto prefeito, ouvia as sugestões, necessidades do café. bairro. Nós fazíamos isso com empresários, com empreendedores, uma vez por semana, só que esse era um grupo menor, mas também ouvíamos. Então, ouvir para ter aí uma compreensão da cidade é o melhor caminho, não é no gabinete. É o cara que é usuário, né? Então, por exemplo, a gente teve reunião agora, nós tivemos reuniões da prefeitura já, né? Então nós precisamos de melhorias para essa rua. Bom, porque às vezes o cara tá lá no poder público, ele não sabe o que a gente realmente está precisando aqui. Então, pô, você precisa de um bolsão de estacionamento. Essa rua começou a virar uma rua gastronômica. A gente precisa de uma melhoria aqui. E às vezes o cara que está lá na prefeitura, ele não sabe desse problema, dessa demanda. E quando você leva, né? E às vezes ela é né? simples, Luiz. Exato. Você tem demandas. Nós participamos de algumas ações no governo municipal que eram, às vezes, uma curva de concordância melhorava o posicionamento. Sim, Uma pequena simples. obra. Uma pequena obra, às vezes, ela ajuda muito. Então, novamente, dentro do que você está falando mesmo. Ouvir, né? Você ouve e você consegue ali filtrar e chegar aí a um bom termo e a boas soluções. Mas existe um problema, Luiz, que totalmente de acordo com o que o Miguel está falando em relação a ouvir, mas por que a maioria dos empresários e das pessoas não gosta de ouvir? Porque ouvir, apesar de a gente saber que vai te dar ferramentas, vai te dar um portfólio de situações e de novas ideias para você poder atuar, mas ouvir dói. Por quê? Nem sempre você vai ouvir aquilo que você espera, nem sempre você vai ouvir o elogio, nem todas as pessoas sabem falar com um pouquinho mais de parcimônia. Então, ouvir é complicado, porque às vezes a pessoa vem num tom mais agressivo, às vezes esse pedido ele não vem todo bem trabalhado, né? Às vezes a pessoa já está brava com aquilo, já vem gritando. Então, se você não tiver um equilíbrio maneira, emocional, se você não tiver ali uma bela de uma peneira, para você ver o que você está ouvindo e o que se aproveita, é complicado. E não dá para você atender todo mundo, né? Não, aí não. Mas aí você precisa saber dizer não também. Exatamente. Que é um outro grande perfil do líder, né? Eu vou dar um exemplo. Eu era prefeito, recebi uma comissão do Rio Acima, bairro Rio Acima. Sei. E eles queriam água e a pavimentação, que eram justos. As solicitações eram justas. Era uma dor. Oi? Era uma dor deles. Era uma necessidade. Aí eles, olha, não é possível atender as duas demandas, ou nós vamos atender uma ou outra. Vocês definem a que vocês entendem que é a prioridade. Água. Então nós decidimos pela água e não fizemos asfalto. Eu cheguei a chamar no bairro dos Fernandes, nós assumimos um compromisso que faríamos o asfalto no ano seguinte. Naquele ano, que era a data que nós dissemos que íamos iniciar o asfalto, não era possível, nós tivemos um problema de orçamento muito grave. Eu chamo a comissão, o bairro dos Fernandes, que é a grande maioria meus amigos, o pessoal da agricultura, quem eu tenho uma relação até hoje. E chamo, eu me recordo até hoje da situação, eu recebi na minha outra sala, ao lado da sala do prefeito, e com a expectativa, o prefeito chamou, vai passar do vai iniciar o asfalto. Quando eu digo que não vai ter, vou fazer o asfalto, aquilo, um balde de água fria. Digo, olha, não tem condições. Ano que vem nós vamos executar, mas esse ano não dá. Bem, disser que estavam felizes, não estavam, mas compreenderam, né? E no ano seguinte nós fomos lá e fizemos o asfalto. Então, transparência. Dizer não faz parte. Sabe? Dizer não faz parte tem que saber até onde você pode ir, né? Exatamente. Você tem que saber, porque às vezes você fala sim para tudo. Não, e você não executa. É preferível um não do que um sim que não será concretizado na frente. Exatamente. Eu falo assim, tem uma história bem boba, né? Que eu lembro que eu trabalhei muito tempo com gráfica, inclusive que eu conheço o Diego, né? E eu trabalhei muito tempo com gráfica, então a gente fazia eventos e tal, e a gente contratava muita gráfica e era muito catálogo, era muito dinheiro investido.
E, puta, às vezes você pegava gráfico, o cara, não, pode deixar que eu vou entregar, não sei o quê, pode deixar que eu vou entregar, não sei o quê. E, cara, o cara não entregava. No dia do evento e a gente ficava para trás. Até que teve um cara que eu dancei várias vezes. Até que teve um cara que falou assim para mim, não dá para fazer. Eu, pô, como assim, né? Tô querendo gastar uma grana com você. Ele, cara, não dá para fazer por conta disso. Em quem eu confiei mais? No cara que falou não. Exatamente. Porque esse cara, depois eu trabalhei mais 8 anos nessa empresa, esse cara ficou comigo os 8 anos. Eu contava com outras empresas, chorava com ele, mas era o cara que me falou não, mas que eu confiei nele, que ele falou, cara, não é possível por conta disso, nessa data eu não consigo, então não dá para fazer. Então fala não. É. Né? Não é credibilidade também. Exatamente. Não é credibilidade. Exatamente. Não é só o poder público, não pode ser só simpático. Ele tem que ser verdadeiro. Sim, e firme. Né? Então, ser simpático é fácil. Sim. O desafio realmente é ser verdadeiro. É dizer não, porque você sabe que não vai fazer. Né? E dizer sim quando é possível. Sim. Compreender a demanda e as dores de que cada um tem. Né? Mas saber até onde você chega. Esse é o grande desafio. E da iniciativa privada também. Não é diferente, não. Porque você pega o pedido, você às vezes recebe um sinal, você amarra a pessoa e depois você não entrega com aquela qualidade ou aquilo que ele comprou ou no prazo definido. Exatamente. Então, o não, às vezes, é muito mais credibilidade do que o sim. Eu acredito total. Eu acho que o grande desafio, né, falando de desafios, né, Miguel, lidar também com o empresariado, né? O empresariado que está buscando ali, às vezes está querendo instalar sua indústria, de repente está querendo procurar ali um bom espaço para fazer os seus movimentos, e aí tem a negociação com a cidade e tudo mais, né? Conta pra gente como que foi nos seus mandatos essa relação com os empresários. Olha, sempre foi muito saudável, foi muito tranquilo. Mesmo com a população, você fez uma consideração, Luiz, eu sempre tive e sempre andei pelos bairros, como ando até hoje. Né? Não tenho nenhuma dificuldade de andar, ando. E a população, ela é sempre muito carinhosa, ela é sempre muito receptiva. É impressionante a receptividade da população em Jundiaí. Jundiaí é uma cidade muito acolhedora, né? Muito acolhedora. As pessoas têm os seus problemas naturalmente, têm as suas reivindicações, em alguns momentos estão revoltados por uma situação ou outra, mas no geral é muito agradável você poder ter esse contato. Com os empresários nunca foi muito diferente, não. E até porque, quando são indústrias principalmente, nós estimulamos muito a vida das indústrias. Por que nós investimos tanto na infra, água, esgoto, transporte público? E os parques industriais de Jundiaí são enormes, tem empresa, né? Nós somos uma das maiores do estado de São Paulo, somos a 8ª economia, mais ou menos. Então, nós sempre tentamos acolher, receber bem as empresas, dar uma infraestrutura adequada. Nunca entramos na guerra fiscal. Então, essa guerra fiscal, nós por muitos anos evitamos. É lógico que você tem um novo momento, uma nova realidade, e aí cada realidade você tem que se adequar a ela. Mas nós, durante muito tempo, investimos e apostamos muito na infra e conquistamos resultados, que no resultado final, é a geração de empregos. Exato. É a melhora da receita. Não é à toa, se eu não me engano, que eu não lembro se era... Tinha um outdoor aqui na cidade que falava que Jundiaí era a terra da uva e do trabalho. Né? Então... Mas porque se você for ver os parques industriais que tem aqui, né? Hoje nós temos o Fazenda Grande, né? O Fazenda 1, o Fazenda 2. Então, assim, são todos os terrenos que foram infraestrutura para trazer as empresas para cá. Né? Não, e quando você tem uma mão de obra qualificada, e aí você traz a indústria, o transporte, a educação. Qual é a grande vocação de Jundiaí? Jundiaí tem uma malha rodoviária única. Sim. Né? A ferrovia e a malha rodoviária e a posição geográfica que você está. Favorece, você atende a grande São Paulo e todo o interior do estado. Então, saber explorar bem essa logística, esse diferencial de Jundiaí foi também o que fez com que a cidade se desenvolvesse. Sim. E somado a isso, a uma infraestrutura que é única. Sim. Eu conversava hoje com um empresário da Bahia, por telefone, e dizia isso a ele: Jundiaí é uma cidade única, com características muito específicas. Sim. Eu vou dizer uma coisa para você, Luiz. Eu sempre pensei em Jundiaí
quanto prefeito, uma cidade competitiva, Emerson. Muito bom. Uma cidade competitiva. Mas não uma cidade competitiva só com a região. Sempre pensei em Jundiaí uma cidade competitiva em relação ao mundo. Sim. Porque você concorre com o mundo inteiro. Exato. Você concorre com Xangai, você concorre... É o cara que traz a Apple aqui para Jundiaí em vez de mandar lá para a Índia, muitas vezes, né? Então, quando nós imaginamos a cidade, e por isso que nós investimos muito em educação, em ciência, em infra. Você pega o caso de Singapura. Há 35 anos atrás, Singapura era um país-cidade subdesenvolvido. Exato. Bom, o que transformou Singapura? Exatamente investimento em educação, em ciência, em pesquisa. Então, tudo isso foi transformando Singapura hoje em uma referência. Quando você pensa no continente asiático, maravilhoso, você pensa em Singapura, é uma grande referência. Então, os investimentos, hoje nós concorremos com o mundo todo, e você atrair indústrias, ter essa relação com as indústrias, mostrar que Jundiaí é uma cidade que é até hoje, era competitiva e continua sendo, mesmo entrando numa guerra fiscal, mas criando condições para que eles se instalassem, foi o que nós mais investimos. Porque você, como prefeito, você fica somente gerindo aqui, né? Você vai buscar lá fora pessoas para virem. Por que você vai para Ribeirão Preto? Pô, vem para cá, vem para Jundiaí, né? Deve ser você citou a Apple, né? Eu era prefeito na época, quando nós trouxemos para cá. Né? E foi um desafio, porque haviam várias cidades concorrendo no Brasil, né? No estado de São Paulo, basicamente, e nós fomos trabalhando, mostrando a cidade. Abrimos um pouco algumas... flexibilizou. Neste caso, sim. Porque era a primeira empresa deles fora da China e fora dos Estados Unidos, naquele momento. E ela tinha toda uma marca, ela tinha uma simbologia. Ela era emblemática, além da geração de empregos, mas era emblemática, poderia atrair outras empresas no entorno, satélites. Então, nós trabalhamos muito com aquela aliança. Tivemos êxito naquela oportunidade, por algumas razões, mas conseguimos trazer. Então, buscar empresas, o que eu estava falando, Emerson, é uma das, dos desafios de quem está à frente do poder público. Né? E é um dos objetivos. É um desafio, mas é um objetivo, que é você trazer os empreendedores, trazer as empresas, criar as condições adequadas para que eles venham, ter a infra. Muitas vezes a água é matéria-prima. Ela não é só a Coca-Cola está aí. A Coca-Cola está aqui desde quando? Desde quando, né? Eles já estão. Então, você tem que ter essas condições para ser competitivo, para ser atraente, né? No sentido de poder gerar empregos. E dentro desse seu mandato, qual o que você mais se orgulha, por exemplo, de você ter feito? Dos 3 mandatos que você fez, qual você fala assim, eu me orgulho muito que eu ajudei realmente a Jundiaí a ser diferenciada? Olha, cada mandato é um desafio. É muito difícil. É um filho novo. Porque são realidades distintas. Quando eu comecei em 97, nós tínhamos uma grande dificuldade financeira. Eu me lembro que eu negociei durante 5 meses, até maio, nós chamamos todos os fornecedores que estavam em atraso e nós negociávamos descontos. Fomos negociando. Nós começamos a inovar. Eu dei um exemplo aqui para vocês da troca da lenha, por tijolo, por blocos. Então, nós fomos criando parcerias, buscando recursos onde fosse possível, sem onerar o orçamento do município. Nós temos essa realidade. Investimos na educação, mas cada momento você tem um desafio diferente, os investimentos em habitação. É muito difícil eu teria dificuldades em escolher um mandato. Né? Que nem o pai e a mãe tem dificuldade de escolher o filho, né? Qual o filho preferido? Qual o seu filho preferido? É difícil. Mas cada um tem uma realidade. O deputado também foram realidades diferentes. Mas o que é bom é que a cidade está preservada, né? Você pegar a Serra do Japi. Né? Então, por quê? Porque também há 20 anos atrás, nós criamos a Lei 417, que
preservou muito mais a Serra do Japi. E não é opinião. A Serra do Japi está em 4 municípios: Cabreúva, Jundiaí, Cajamar e Pirapora do Bom Jesus. Se você olhar onde ela está preservada efetivamente, em Jundiaí. E por quê? Porque aqui tem, lógico, tem a sociedade, que é muito mais crítica em relação a isso, observa mais, mas porque também teve legislação há 20 anos atrás, em 2004, eu apresento um projeto de lei e que amplia a área de preservação da Serra do Japi. E o verde vem dentro da questão do desenvolvimento, vem dentro do empreendedorismo, porque é uma cidade verde, é uma cidade que respeita o meio ambiente, é uma cidade que você pode conseguir ISOs, porque tem estação de tratamento de esgoto, enfim. E principalmente hoje em dia, né, Miguel, essa parte ambiental está muito forte, né? Existem empresas que, se você não tiver essas diretrizes de ambientais, a empresa nem olha para você, né? Essa questão ambiental hoje integra. E não é nenhuma decisão governamental e nem do empresário, mas é do consumidor. Sim. O consumidor hoje, ele paga até um pouco a mais, mas ele prefere a empresa que respeita o meio ambiente, que não tem trabalho escravo, que tem esse compromisso com o social, com o meio ambiente, com a questão governamental. Então, você teve um projeto de sacolinhas também, não teve? De projeto plásticas? Jundiaí foi referência em muita coisa. Né? Foi 2010, se a memória não me engano. 2010. Nós fomos a primeira cidade do Brasil a acabar com o uso da sacolinha plástica. Novamente, era um desafio. O trabalho com os supermercados. Nós reunimos os supermercados, é bom distinguir. Nós vamos substituir, primeiro tentar estimular as pessoas a usarem a sacola retornável, sacola de pano. Sim. Né? Se não isso, o supermercado vai ajudar na questão da caixa de papelão. Exato. E, em última instância, você tem a sacolinha biodegradável. Né? E foi sucesso. Tanto foi sucesso que, 2 anos depois, tenta-se levar isso para o estado de São Paulo inteiro. E aí, houve um problema, o Ministério Público entra com ação e tudo mais, e isso recuou também em Jundiaí, né? Em função da legislação estadual. Essa medida foi parte do Ministério Público. Sim. Mas Jundiaí tinha avançado muito nisso. Jundiaí sempre foi uma cidade de vanguarda. Nós fomos a primeira cidade a extinguir praticamente a sacolinha plástica, que hoje, 10 anos depois, 12 anos depois, volta-se a discutir. Sim. Nós fomos a primeira cidade a definir cotas raciais. Foi a primeira cidade do Brasil. Nós fomos a primeira cidade do estado de São Paulo, praticamente pioneiros na questão do compra aberta, que aí sim vem a questão do empreendedorismo. Nós conseguimos reduzir com compra aberta quase que 20% o valor das compras. E mais do que isso, nós abrimos exatamente, para os pequenos e microempresários que não tinham uma estrutura para poder fornecer também concorrências e fornecer. A partir daí, Luiz, eles passaram a participar disso. E pessoas do Brasil todo participavam, pequenas, microempresas, não tinham estrutura para poder participar dessa distância. Sim. A partir daí, então, Jundiaí é uma cidade que teve aí a estação de tratamento de esgoto. Nós somos referência a ONG Brasil, Trata Brasil. Nós somos referência em tratamento de esgoto, dávamos uma finalidade para o lodo, enfim. Mas tudo isso vai tornando a cidade uma cidade empreendedora. Exato. Sim. São todas essas ações de um governo que tem que ser empreendedor, que tem que ter os cuidados, tem que inovar, tem que buscar soluções. A cidade, mas ele cria as condições necessárias para que as empresas também se instalem e gerem empregos. O grande desafio é que Jundiaí seja uma cidade de oportunidades. Uma nação só é boa, só evolui se ela criar oportunidades. E oportunidades para todos. Exato. Porque não basta você criar oportunidades aqui ou acolá para esse ou para aquele. Sim. Mas oportunidade para todos. Porque as pessoas não querem ter privilégios, mas elas querem as mesmas oportunidades. Exatamente. É isso que faz a diferença. E como que foi o desafio na esfera federal? Porque, acho que, se não me engano, são 2 eleições que a gente não consegue colocar ninguém, né? É verdade. Infelizmente. A gente precisa, né? Infelizmente. Nesta eleição aqui, eu não fui candidato.
mas eu trabalhei, estive em inúmeras reuniões pedindo, escrevi artigos, dei entrevistas na rádio, pedindo para que a população, independente do nome ou do partido, escolhesse candidatos da cidade ou da região. Porque que é importante, né? Porque senão o orçamento não vem, né? Você não tem recursos né, de emendas, você muitas vezes não tem convênios, você não tem... Eu vou dar um exemplo do Hospital Glendac, que é uma referência em Jundiaí. Né? Quase fechou. O Glendac precisava se credenciar junto ao governo federal. Eu era deputado federal nessa época. Eu estive com o ministro da Saúde por 3 ou 4 vezes, junto com a Versi, que era presidente do Glendac, junto com a sua diretoria, e nós não conseguimos avançar. Havia algumas dificuldades técnicas. Muito bem, o presidente era Michel Temer. Nós fomos lá, eu fui lá e pedi uma reunião com o presidente. Foi o Luiz Fernando, o atual prefeito, foi o Gustavo Martinelli, que era o vice-prefeito, foi naturalmente a direção do Glendac, e nós conseguimos esse credenciamento, que ajudou o Glendac. Não solucionou os problemas do Glendac, mas ajudou. Eu lembro, passou no Fantástico, inclusive, né? Quando eles, parece que ia cortar e vocês foram para lá para... Nós fomos porque o apelo do Glendac era um apelo muito grande. Sim, né? exato. Você perder um hospital com essa qualidade, a referência que eles desenvolvem, atendendo a criança, sim. Né? Então, não fazia... E a qualidade, né? A qualidade. O hospital deles é maravilhoso. Excelência. É lindo, é lindo. Isso. Então, o deputado faz falta. Ele não é só recurso, mas ele ajuda a cidade. O que eu acredito, para que as pessoas entendam, talvez para que eu também entenda, porque dentro de uma cidade, se você tem só a prefeitura ali recolhendo todos os impostos dentro da cidade, de repente, se você não tiver recurso que venha da esfera federal, você não consegue fazer grandes transformações na cidade. É isso que acontece? Não, você tem razão, essa leitura sua está correta. Você precisa de recursos, porque, na verdade, o Estado, o município repassa os recursos para o Estado e para o governo federal. O que retorna é muito pouco. É muito pouco. Então, você precisa ter esse apoio do governo federal e do governo do Estado. Não é só a eleição de deputado federal, mas a estadual também e a sinergia no município. Você precisa ter esse trabalho conjunto. Sim. Então, quando você não tem um deputado federal, um deputado estadual, que briga pela região, que representa a região, é lógico que os recursos vão minguando, são menores. A possibilidade de convênios são menores. Não que não sejam possíveis, é possível, mas você tem muito mais dificuldades nessas conquistas. Então, esse trabalho é fundamental. E Jundiaí não faz o menor sentido. Eu estava numa reunião, eu até disse isso, olha, eu não consigo, na verdade, eu não consigo compreender por que as pessoas, no leque de candidatos, se tinha um bom número de candidatos, não votam em candidatos da cidade. Não faz sentido. Eu sou a favor do voto distrital misto, onde você seria o mais correto, né? Sim, onde você tem em cada região 1 ou 2 deputados eleitos. Né? Então não faz o menor sentido você não eleger. Infelizmente, não elegemos. Bola para frente, não adianta mais chorar. Agora não dá mais para chorar. Mas nós temos que avaliar e também aprender com os erros. Sim, mas acho que o cidadão, né? Acho que quem vota, quem é a mira, né? São sempre os governadores, é sempre a executivo, né? Exatamente. O legislativo, normalmente, a pessoa não entende que é o que o deputado faz, o vereador faz, a parte legislativa mesmo, né? E é Luiz, mais difícil, né? É interessante você avaliar. As pessoas, e é natural que ela tenha uma preocupação nisso, com o presidente. Isso. Elas preocupam com o presidente, que é a figura mais importante mesmo. Da nação. É quem tem o papel de maior relevância. Sim. Então eles se preocupam com o presidente em primeiro lugar. Depois vem, distante, governador, senador, deputado federal, deputado estadual. Sim. Né? Nessa ordem. Mas muito distante. É até compreensível que o presidente tenha uma relevância maior. Aparece mais, né? E eu não tenho dúvida que é a maior figura. Agora, quando nós pensamos na região, quando nós pensamos em Jundiaí, o papel de maior relevância é o deputado. Sim. Quando nós pensamos, olhamos para o umbigo. Né? Quando nós olhamos para o umbigo, é o deputado. É uma de maior relevância para nós. Quando você pensa no contexto geral, é natural que seja o presidente. Então, eu não consigo compreender como que a gente não consegue eleger
uma região como a nossa, Um deputado eleger federal. deputado federal, deputado estadual. E eu volto a dizer, fico muito à vontade de falar, porque nessas eleições eu não fui candidato, Aham. né? Mas apoiei candidaturas da nossa região. Sim. Miguel, 53 minutos já de programa, passou rápido. Passa rápido, né? Indo para a parte final, e aí, novos projetos? Olha, eu venho da iniciativa privada toda a minha vida, eu fui comerciante, né? Certo. Venho do comércio, tenho uma vida calcada na iniciativa privada. Gosto muito da iniciativa privada e tenho alguns projetos que eu tenho trabalhando. Amo, na verdade, o poder público, porque a minha vida também, toda ela, foi construída. Eu, desde jovem, iniciei a minha vida pública, né? E falamos aqui um pouco Sim. da minha vida Trajetória. pública, da minha trajetória enquanto vereador. Então, eu sempre tive mandatos, trabalhei, né, enquanto parlamentar, enquanto executivo, pela cidade, pela região, pelas pessoas. É difícil você se afastar do poder público, mas se assim, você pensa hoje numa eleição? Não penso. Eu acho que nós temos daqui a 2 anos uma eleição para prefeito, há um espaço aí razoável, há algumas transformações, nós temos eleições de presidente, e dependendo desses desdobramentos, nós vamos ter aí um novo quadro. Se ganhar Bolsonaro é um quadro, se ganhar o Lula é outro. Então, tudo isso pode mudar muito, né, o panorama. Então, esse é um momento de avaliação, de análise, de espera mesmo, que o resultado seja o melhor para o país, né? É o que a gente sempre fala, né? Que seja bom para o Brasil. Né? Exatamente. Porque às vezes a gente eu percebo que a gente está numa guerra tão grande, né? Polarização, as pessoas brigam como se fosse Corinthians e Palmeiras, né? Lula e Bolsonaro, né? Mas assim, a gente esquece de falar o que vai ser melhor para o Brasil, né? Porque na verdade a gente vai continuar trabalhando, a gente vai continuar produzindo, né? E espero que quem venha, quem fique, né? Possibilite uma melhoria para que a gente possa empreender, para que a gente possa trabalhar com mais liberdade e oportunidades para todos. Né? Luiz, o importante é que o país, independente do nome que venha a ser o presidente, o país não saia dividido. Exato. Esse é um grande problema, porque há uma divisão nesse momento. Sim. Né? Muito Você grande. vê uma divisão nas famílias. Isso aqui não é retórica, isso é verdadeiro. É verdadeiro. Né? Tem divisão das famílias, você tem briga entre amigos, né? Então o país está dividido. Nós não podemos ter uma expectativa de aumentar esse ódio, né? Sim. A nossa expectativa é Isso é de que muito quem venha tenha inclusive essa responsabilidade De apaziguar os ânimos. apaziguar e governar para todos. Sim. E governar para todos. Esse é um compromisso de quem vem, não é só de fazer um bom governo, mas é também de apaziguar esse quadro. Tá bem fazer pesado, né? Muito. Tá muito pesado. Há uma divisão muito grande. É. E ela se vê nas ruas, nós tivemos mortes, inclusive. É. Né? Então, não faz o Não menor dá, né? sentido isso, né, no campo político. Miguel, para fechar então, a gente sempre pede para os nossos convidados para deixar uma mensagem para o amigo empresário, para quem está com aquela ideia de empreender. Por que empreender é bom? Olha, o empreendedor, empreender é sempre uma porta a mais. Né? É uma porta a mais. Eu acho que para quem tem esse espírito, né, porque ele também, você precisa ter vocação. Exato. O empreendedorismo, você precisa ser vocacionado, porque ele é muito diferente. Eu não sei se ele é mais difícil do que um emprego formal ou não, mas ele é diferente e muito diferente. Então, primeiro, o empreendedorismo é para quem tem vocação mesmo, para quem tem esse espírito aí um pouco mais inovador, arrojado. Né? Então, e o empreendedorismo ajuda o crescimento do país, ajuda o desenvolvimento. Estimular o empreendedorismo é estimular o desenvolvimento, é a geração de empregos, é melhores salários. Eu sempre digo, o melhor projeto social que pode existir é emprego. Exato. A melhor distribuição de renda é salário. E o empreendedorismo vem desse contexto. Né? O que o empreendedor tem que compreender é que ele tem que ser perseverante. Né? Porque você veja o número de empresas que iniciam e que fecham as suas portas. Então, essa perseverança é fundamental. Planejamento, ter um cuidado, saber
enxergar os desdobramentos para daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, né, para poder se manter vivo. Mas o empreendedorismo é uma peça-chave no desenvolvimento do país. E as pequenas e microempresas são quem geram emprego. Né? Se você olhar, não são as grandes empresas. Quem gera emprego, além de dar de serviços, né, basicamente, mas é a pequena, a microempresa, é onde você tem o maior número de empregos e, se você olhar a proporção daquilo que é investido nelas e a geração de empregos, você vai ver que essa proporção ainda é muito maior, né? É muito maior, porque você, a cada 1 milhão, não tem esses números nesse momento, mas a cada 1 milhão investido em uma microempresa, você tem uma geração de empregos infinitamente superior a cada 1 milhão que você investe em uma grande empresa. Sim. Né? Para o seu aumento, para a sua parte fabril ou novos maquinários. Legal. Muito bom mesmo, né? Fico feliz, né? Nosso convidado Miguel Haddad aqui, né? Fazendo um bate-papo diferente, né? Exato. Que a gente normalmente fala sempre com pessoas que empresários. são empresários, setor privado, né? Uhum. Hoje é o nosso primeiro candidato, nosso convidado, né? O nosso entrevistado de bate-papo do poder público, né? Que é bem visto na cidade, bem quisto na cidade. Obrigado. É muito legal a entrevista, a gente fica bem feliz, né, de ter recebido você aqui hoje, foi bem legal. Bom, até eu fico... desculpe. Não, pode falar. Não, eu fico muito feliz aí. Agradecer muito a oportunidade de estar conversando com vocês, é sempre saudável. É uma oportunidade de nós estarmos conversando um pouco com a população, com as pessoas, né? Sim. Discutir um pouco, falar um pouco das dificuldades, falar do empreendedorismo, que é essencial. O tema que vocês abordam é um tema fundamental do desenvolvimento, né? Muito obrigado aí pela oportunidade. Miguel, a gente que agradece. Luiz, obrigado mais um programa, mais uma edição. E, gente, chegamos ao fim, então, do nosso podcast, nosso 17º episódio do podcast De Pouco em Pouco, onde a gente quer contar aqui não só a história do empreendedor depois que deu certo, mas também todos os bastidores e o que acontece antes de tudo vingar. Gente, agradeço aí nossos patrocinadores, agradeço o Miguel mais uma vez e até a próxima. Valeu.